Olá, estamos de volta com o Senado Agora. Termina neste sábado o prazo para senadores e deputados apresentarem emendas à medida provisória que muda as regras da Lei Anticorrupção. O objetivo é acelerar os chamados acordos de leniência. A comissão mista que vai analisar a MP deve ser instalada depois do Carnaval. Acordo de leniência, uma expressão do mundo jurídico que ganhou os noticiários. É como se fosse uma delação premiada, só que específica para empresas. Em troca de redução das punições, elas se comprometem a identificar os demais envolvidos no ato ilegal, ceder provas e devolver os valores desviados. E por que isso é importante? Porque esses acordos de leniência são os que vão permitir que o dinheiro desviado retorne aos cofres públicos, né? O contribuinte, o cidadão, ele não aguenta que a resposta a esses atos de corrupção, ela torne-se infinita ou extremamente demorada. Eu acho que esse é o grande anseio hoje da população. Uma lei de 2013 regulamentou o acordo de leniência nos casos de corrupção, mas a norma tinha uma lacuna. Não definia que instituição pública poderia firmar o acordo com as empresas. Foi preciso uma medida provisória, editada em dezembro, para distribuir esses papéis e, segundo o governo, acelerar a assinatura dos acordos. Nos casos de corrupção envolvendo recursos públicos federais, a MP define que os acordos de leniência serão firmados pela Controladoria Geral da União e pelo Ministério Público, que participa desde o início do processo. Já o Tribunal de Contas, órgão de controle externo das ações do governo, é informado sobre os termos do acordo ao final do processo. O TCU queria mais participação. Já se manifestou contra a medida, mas não quis gravar entrevista. Junto com a MP, a polêmica deve chegar ao Congresso. Um ponto que acho que foi levado em conta quando da edição da MP é que quanto mais órgãos você coloca para negociar desde o início, mais difícil fica a celebração do acordo. Isso é óbvio, né? Outro debate no Legislativo é se os acordos assinados devem beneficiar os réus em ações penais e se o assunto pode ser objeto de medida provisória. A MP permite ainda que empresas que participarem de acordos de leniência continuem firmando contratos públicos, sem restrições. Mais um ponto polêmico do texto definido pelo governo. É importante também essa medida provisória de forma a permitir que se restabeleçam as relações econômicas na sua normalidade, né? Em muitos casos, as empresas estão num ambiente no qual não se tem uma decisão de cumprimento de contrato, de continuidade de obras públicas. Então, é importante, sim, que a gente tenha uma solução. Talvez uma suspensão parcial, uma suspensão temporal, ou o aumento da pena pecuniária, que podem ser uma série de alternativas que podem ser pensadas, e aí vai realmente depender um pouco da criatividade e do trabalho dos nossos legisladores, que certamente vai acontecer, e esse debate aqui nos próximos meses no âmbito do Congresso Nacional certamente vai ser bastante produtivo e bastante interessante. Outra medida provisória editada pelo governo perde a validade neste domingo. A MP 689 elevava a contribuição previdenciária do servidor público que se licenciasse do cargo sem receber salário. O governo federal mandou a medida provisória em setembro do ano passado para o Congresso, mas até agora o texto não foi votado sequer na comissão mista, a primeira etapa da análise. Pelas regras atuais, o servidor licenciado, que quer continuar contando tempo para a aposentadoria, paga 11% do salário para a Previdência e o empregador, outros 22%. A MP transfere essa carga para o funcionário, que passa a arcar com toda a contribuição. 33% do salário. A justificativa do governo é que o poder público não pode pagar esse custo sem contar com o trabalho do funcionário. Isso faz sentido do ponto de vista previdenciário, porque caso o servidor afastado não faça essa contribuição estará sendo feita, ainda que do ponto de vista contábil, pelo Tesouro. Ou seja, na prática significa que o contribuinte continua
o cidadão, né, ele continua a pagar a contribuição previdenciária do servidor afastado sem remuneração para trato de interesse particular. Mas a medida encontra resistência dos servidores públicos. Eu acho que o governo deveria, antes de começar a punir os trabalhadores do serviço público, deveria simplesmente punir quem não paga a previdência, para quem desonera, para quem não paga impostos. Acho que isso é a melhor maneira, mais efetiva do que punir para quem faz. Acho que o governo deve cumprir as suas obrigações previdenciárias, pagar todos os seus impostos e não ficar jogando nas costas do trabalhador do serviço público. A presidente Dilma Rousseff sancionou a lei que muda um novo Código de Processo Civil. A decisão foi publicada nesta sexta-feira no Diário Oficial da União. Fica mantido o procedimento atual que obriga os tribunais estaduais e federais a avaliar previamente se uma ação pode ser encaminhada aos tribunais superiores. Magistrados e juristas criticaram o fim dessa análise prévia, o que levou à aprovação da mudança no novo Código de Processo Civil antes mesmo que ele entrasse em vigor. Essa triagem desempenhada atualmente pelos tribunais locais e regionais consegue poupar o Supremo Tribunal Federal e o STJ de uma quantidade vertiginosa de recursos manifestamente descabidos. O novo Código de Processo Civil entra em vigor em março. O Senado passou por uma inspeção de técnicos da Vigilância Ambiental nesta sexta-feira. Eles vieram procurar focos do Aedes aegypti, no esforço de combate ao Zika vírus. Nada foi encontrado, mas o empenho dos servidores da casa é fundamental para manter as dependências do Senado livres do mosquito. O Senado está em campanha contra o mosquito que transmite o vírus da Zika, do chikungunya e da dengue. As ações são basicamente preventivas, tá? É eliminação de água parada. Tá? Eliminando a água parada, elimina o mosquito. Tá? Paralelo a isso, a gente está combatendo os focos de água parada que dependem de obras, que não podem ser feitas no momento, a gente está combatendo com cloro. O trabalho de combate deu resultado. Recebemos a visita da Secretaria de Estado de Saúde com sua vigilância ambiental, que é o setor responsável por detecção de focos do mosquito, criadouros do mosquito, e tivemos um resultado de foco zero no âmbito do Senado Federal. Os próprios servidores podem ajudar a manter o Senado livre do mosquito Aedes aegypti. Quem suspeitar de um criadouro pode enviar uma mensagem pelo WhatsApp. O número é 9177-0258. Servidores do Senado podem ajudar e muito se identificarem focos de possível criadouro do mosquito transmissor da dengue, da zika e do chikungunya, que são acúmulo de dejetos, sucata, água parada, e podem fotografar esses criadouros. Iremos lá averiguar, se necessário, inclusive com a presença da vigilância da Secretaria de Saúde. Outra novidade é que o Sistema Integrado de Saúde, o SIS, vai reembolsar o exame que identifica o Zika vírus em mulheres com idade fértil. Uma situação que nenhum plano disponibiliza, inédito na saúde privada, e vai ser reembolsado o valor de mercado do exame para a Zika vírus em mulheres em idade fértil, mulheres que possam, porventura, ficar grávidas, porque a gente sabe que o risco dessa doença é na gestação. A Fundação Oswaldo Cruz anunciou nesta sexta-feira que o Zika vírus foi encontrado de forma ativa na urina e na saliva de 2 pacientes. Segundo a Fiocruz, isso não significa necessariamente que existe transmissão por meio desses fluidos. A infecção pela urina e pela saliva ainda precisa ser confirmada pelos pesquisadores. Um instrumento para dar transparência e visibilidade ao trabalho dos senadores e estreitar as relações com a sociedade. Há 20 anos surgia a TV Senado, primeira emissora legislativa de alcance nacional. De fevereiro de 1996. Eu quero dizer que este serviço hoje inaugurado aqui não é um serviço para o Senado, é um serviço para o povo brasileiro. O
desafio de aproximar parlamentares e sociedade fez surgir um modelo único de TV legislativa. Nós éramos pouquíssimas pessoas e nós transmitíamos os trabalhos do Senado. E quando não tinha trabalho do Senado, nós tínhamos que ficar reprisando, porque não tínhamos uma grade própria. E era muito divertido, porque a gente corria fazendo as grades, às vezes até nos guardanapos na hora do almoço, porque não tínhamos nenhuma grade pronta. Era tudo muito primário, né? Estávamos também aprendendo junto a fazer a televisão. Não havia uma receita. As equipes de profissionais, com muita felicidade, da TV Câmara e TV Senado, é que produziram esse modelo sensacional, único no mundo, de uma TV legislativa e tem características de TV de serviço público. No começo, 12 horas de programação transmitidas apenas para Brasília. Em pouco mais de um ano, 24 horas no ar. Hoje, o canal aberto da TV Senado está disponível em 20 capitais. O sinal também chega a 40 milhões de residências por antena parabólica e TV por assinatura. A infraestrutura tecnológica praticamente triplicou nos últimos 20 anos. Cresceu a estrutura, o número de funcionários. A TV Senado conquistou o espaço, virou referência. Para o cientista político André César, que tem na TV Senado uma ferramenta de trabalho, o marco foi a CPI mista dos Correios, em 2005. O dia que o Marcos Valério foi depor, parecia final de Copa do Mundo. Todo mundo parou para ligar a TV, as TVs convencionais colocando no ar ao vivo, né? Muito usando, me parece, imagem de vocês mesmo, gerada por vocês. CPIs, votações em plenário, debates nas comissões, grandes eventos como as posses presidenciais e a abertura dos trabalhos legislativos. As transmissões ao vivo do que acontece no Senado acabaram influenciando o jeito de trabalhar dos outros veículos de comunicação. Para mim, por exemplo, é importantíssimo eu poder ficar sentada, olhando uma CPI, numa tela, vendo todos os debates, anotando, em vez de ficar naquela confusão de antes, que você tinha que ficar ao vivo, não tinha lugar para todo mundo, espreme para cá, cotovelada para lá, e você não tem tempo nem de anotar, nem de prestar atenção. Ajudar o trabalho da imprensa, obviamente, ajuda a população ficar mais bem informada. A atuação dos parlamentares, transmitida sem cortes, também mudou hábitos entre os telespectadores. A professora Regina Carvalho mora em São Paulo e esteve poucas vezes no Senado, mas passou a acompanhar diariamente o que acontece aqui. Ela diz que gosta principalmente dos discursos em plenário. Pedro Simão eterno. Sempre assisti Pedro Simão até o fim do último mandato. Saio daqui como entrei, ainda um aprendiz. E vou seguir o meu destino fazendo o meu caminho. Muitos discursos a gente guarda para sempre. Em muitas situações também, por exemplo, Suplicy cantando. Tristeza não tem fim, felicidade sim. Além do trabalho legislativo, programas que valorizam a cultura, a história e estimulam a cidadania. A grande inovação e o que certamente atrai a audiência também é a programação generalista, que é uma programação de excelente nível. A qualidade do que é produzido gera reconhecimento. Já são 21 prêmios entre os mais importantes do país por reportagens e documentários. 4 vieram da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, pelo tratamento dado pela TV Senado a temas como hanseníase e populações de rua. A TV Senado preocupada em discutir politicamente, mas ao discutir politicamente, preocupada em trazer a realidade brasileira. Então, não é uma TV voltada para dentro do Senado. É uma TV voltada para o Brasil. 2 décadas no ar e uma certeza. A história recente do país passou pelas lentes da TV Senado. Criamos juntos e batalhamos muito pela existência do canal. E eu acho que hoje está completamente consolidado.
uma ferramenta essencial para a promoção da transparência e da democracia no nosso país. Se você quiser estar informado, para você discutir depois no bar, não é discutir, complementar no bar o que os outros pensam, você tem que assistir uma TV Senado. E em fevereiro de 2006, estreava na TV Senado um novo programa dedicado à preservação ambiental e ao desenvolvimento sustentável, o EcoSenado. A edição de fevereiro, com estreia neste final de semana, conta um pouco desses 10 anos de história. Ousadia, aventura, compromisso. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida. Ao longo dos últimos 10 anos, o programa EcoSenado acompanhou a chegada da agenda ambiental ao papel de protagonista na pauta do Legislativo. O texto aprovado pelo Senado mantém a proteção de 20% para os Campos Gerais, 35% para o Cerrado e 80% para a Amazônia. E ganhou reconhecimento. Finalista do Prêmio Allianz Seguros de Jornalismo em 2008, com uma série de reportagens sobre o trabalho da Comissão de Mudanças Climáticas. E melhor reportagem cinematográfica em 2014, pelo júri do Prêmio Sebrae de Jornalismo, mostrando técnicas para o reaproveitamento de podas de jardim. Além de contar um pouco da sua história, a edição de 10 anos do EcoSenado mostra ainda a preservação da arpia, uma das maiores águias do mundo, no Refúgio Biológico Bela Vista, mantido pela usina de Itaipu. E a pesquisadora Angela Stewart, do Projeto Mamirauá, apresenta um estudo sobre os efeitos das mudanças climáticas em comunidades ribeirinhas da Amazônia. Um trabalho que Angela apresentou como convidada durante a Conferência do Clima das Nações Unidas, no final do ano passado, em Paris. Várias dessas populações e povos tradicionais e indígenas moram em ambientes sensíveis, vulneráveis. Então, a situação para algumas pessoas hoje em dia já está crítica. O Senado Agora fica por aqui. Nós voltamos a qualquer momento ao longo da programação.